Desde os anos 60, quando começamos a utilizar materiais sintéticos em redes e outras artes de pesca, milhares de quilómetros de redes foram lançados às águas do litoral norte. Muitas delas ficaram perdidas. Equipamentos de pesca têm sido perdidos, abandonados ou descartados em todos os mares e oceanos desde sempre, tornando-se num instrumento de captura não controlável, dando origem a uma elevada taxa de mortalidade ao nível dos recursos, provocando o seu depauperamento tanto a nível económico como ecológico. O termo pesca fantasma é usado para descrever toda a captura de peixes e outros organismos através de artes de pesca sem controle dos pescadores, seja este devido a abandono acidental ou deliberado, quer simplesmente pela sua perda devido a fatores ambientais ou humanos. O conhecimento sobre a dimensão da pesca fantasma é ainda muito limitado, existindo um conhecimento apenas parcial da quantidade de equipamento perdido, não existindo estimativas globais da extensão do problema. Com uma forte implantação ao longo de toda a costa da grande diversidade de artes de pesca, espécies capturadas e do alto valor comercial dos seus produtos, a atividade pesqueira apresenta uma grande relevância em todo o litoral norte. Apesar desta importância em termos económicos, culturais e ambientais, a pequena pesca tem merecido uma reduzida atenção a nível nacional, o que se traduz na escassez de informação, que impossibilita uma gestão sustentável dos recursos e dos ecossistemas onde se insere. Que artes são utilizadas? Quando são utilizadas? Quantas se perdem? Estas são algumas das questões que podem ser colocadas e para as quais não existe praticamente qualquer informação. O Parque Natural do Litoral Norte apresenta um conjunto de áreas que constituem um importante património natural, com elevado valor ecológico, aos quais estão associados diversos habitats, nos quais ocorrem uma grande variedade de espécies animais e vegetais. Este parque apresenta uma oportunidade relativamente à conservação e gestão sustentável dos recursos, suportada em programas coerentes de investigação científica, sensibilização e informação dos utilizadores. A área que hoje corresponde ao Parque Natural foi primeiro classificada como área de paisagem protegida, como resposta à necessidade de defender a orla costeira de agressões diversas, desde os loteamentos clandestinos ao urbanismo desordenado, passando pela extração descontrolada de areias dunares e pelo sacrifício de ecossistemas de rara importância. Em 2005, foi reclassificada em Parque Natural, tendo sido alterados os respectivos limites, passando a compreender uma área marinha. Esta reclassificação foi justificada pela necessidade de manter as medidas de proteção da área em questão, que apresentam um enquadramento ambiental, geológico e paisagístico verdadeiramente único, possuindo um dos mais elevados índices de biodiversidade do país. Pretendeu-se assim defender um importante conjunto de valores naturais e paisagísticos, prevenindo os riscos associados à degradação de uma zona que constitui um notável património nacional e europeu. O interesse na proteção, conservação e gestão deste território resulta ainda do facto de o Parque Natural abranger parcialmente o sítio de importância comunitária Litoral Norte, pertencente à região biogeográfica atlântica. O município de Esposende é exemplar do ponto de vista daquilo que são as suas preocupações ambientais. Basta dizermos que o nosso litoral é precisamente o Parque Natural do Litoral Norte, que corresponde exatamente ao nosso litoral. E tem também uma parte de mar substancial, cerca de 75 km². Portanto, tudo aquilo que se passa nessa área, tendo em conta a preservação dos valores ambientais, é importante para nós, é importante para o município de Esposende.
É tão legítimo avançarmos com uma candidatura para o nosso território dos 95 km², que corresponde às nossas freguesias, como é legítimo para a defesa dos valores ambientais nessa porção de mar que também nos corresponde. Portanto, é nessa base que surge, enfim, o nosso empenho e o nosso apoio a este projeto, esta candidatura ao ProMar, relacionada com as redes fantasma. O domínio marinho do parque, cujas profundidades não ultrapassam os 50 metros, é caracterizado essencialmente por um substrato rochoso com diversos afloramentos, formando uma vasta área de baixios. Este extenso espaço marinho encerra importantes ecossistemas devido às suas características biogeográficas e geomorfológicas, o que confere à costa norte de Portugal um património marítimo único que importa valorizar e preservar. Com elevados índices de biodiversidade, a riqueza destas águas é surpreendente. Florestas de laminárias, uma enorme variedade de peixes e de invertebrados marinhos habitam nos fundos. Os mares e os oceanos representam um meio de comunicação e transporte essencial num mundo cada vez mais globalizado. Uma fonte de alimentos e fármacos, de energia e de recursos geológicos e genéticos. Para além da utilização associada direta e indiretamente a estas atividades, o mar e as zonas costeiras têm um papel essencial no bem-estar e na qualidade de vida das sociedades, quer através das atividades de desporto e de lazer, quer através dos serviços fundamentais que prestam, como sejam a regulação do clima, a retenção de dióxido de carbono e a produção de oxigênio. No entanto, é hoje consensual que as ameaças e os riscos que pendem sobre as zonas costeiras, o ambiente marinho e a sua biodiversidade, como entre outros fatores a poluição, a sobreexploração de recursos, a destruição de habitats, a degradação ambiental, o desaparecimento da biodiversidade e a introdução de espécies exóticas são cada vez mais significativos. E o litoral de Esposende não é exceção. Realmente a questão do lixo marinho é um problema global, é um problema que tem vindo ao longo dos anos a ser tratado, inclusive quer no seio dos órgãos comunitários, mesmo a nível global pelas Nações Unidas. E realmente há dados sobre a questão do lixo marinho que são bastante preocupantes. E nós só vemos uma pequena parte do lixo marinho, porque 15% do lixo marinho é aquele lixo que nós conseguimos ver que flutua à superfície. Há outro 15% do lixo marinho que está numa coluna d'água até aos 40 centímetros mais ou menos, e o restante 70% estão nos fundos marinhos fora da nossa visão.
o que é um problema muito grande, e sabemos todos que 70% do nosso planeta é água. Agora imaginem todo este lixo e todo o efeito que este lixo faz nos ecossistemas marinhos. O ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, como Autoridade Nacional para a Biodiversidade, está sempre atento a este tipo de fenómenos e a esta problemática das redes fantasmas e das armadilhas do lixo marinho em particular. E veio sempre com muito agrado que projetos desta natureza sejam levados a efeito, daí sermos parceiros e continuarmos no futuro a apostar em ser parceiros em projetos que realmente vão de encontro àquilo que nós defendemos e que são no fundo os nossos objetivos, que é preservar e conservar o nosso património natural. A Exposen de Ambiente tem como missão, entre várias outras, também contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do concelho. E, de facto, logo desde a primeira hora que soubemos da possibilidade de realização deste projeto, nos envolvemos e nos confirmamos como um parceiro, porque, de facto, temos plena consciência de que o problema das redes fantasmas é, de facto, um problema, e aqui na nossa orla costeira, na nossa zona marítima, de facto, perspectivava-se que não fosse exceção a existência de grandes quantidades desses materiais, com todos os impactos que isso reflete e acarreta. Estas ameaças implicam novas formas de articulação entre entidades e de princípios de gestão, sendo necessária a proteção do património marinho através de uma avaliação e valorização da biodiversidade, da recuperação de ecossistemas degradados e de uma monitorização constante dos habitats. Como é sabido, isto é um problema mundial, não é um problema sequer do país, muito menos de Esposel. Portanto, o que nós estamos a fazer é olhar para esta temática, o trabalho que vocês estão a desenvolver neste momento, em função desta candidatura, é olhar para ela, elaborar um diagnóstico, perceber o que é que se está a passar na realidade para encontrar soluções para a resolver. É conhecendo os problemas que poderemos encontrar soluções para eles. E este trabalho é excepcional desse ponto de vista, também do resultado do ponto de vista da análise científica a toda esta matéria. Há dados, efetivamente, a nível daquilo que se passa no mundo, mas também é importante conhecermos a nossa realidade, que é muito própria. Portanto, temos aqui o Oceano Atlântico, com todas as dinâmicas que tem, com um processo erosivo também muito ativo, que também tem contributos para esses problemas. E, portanto, temos que conhecer, com a maior profundidade possível, o nosso ambiente marinho, neste caso concreto, e tudo o que lá se passa, quer do ponto de vista ambiental, ou seja, do potencial ambiental que tem, e do valor enorme que nós reconhecemos e sabemos que tem, mas também das suas problemáticas e da forma de as ultrapassar. Os fatores que levam a que as artes de pesca sejam abandonadas, perdidas ou descartadas são numerosos e incluem mau tempo, custos de recuperação de artes, conflitos de equipamento, pesca ilegal, vandalismo, roubo, custo e disponibilidade e armazenamento nos portos. As artes são muito caras, porque assim, a natureza é a coisa mais difícil que o pescador tem, embora as gasolinas já sejam caras, mas é a natureza e as artes. Perde-se muita arte, e agora não se perde tanta arte, porque assim se veja, não é como antigamente perdia-se muita arte, porque nós não sabíamos nada do estado do mar. Hoje não, hoje já temos essa hipótese, que temos o Indogru que nos diz normalmente o estado do mar, e já não se perde tantas artes, mas embora ainda se perdam muitas artes, porque nós metemos artes nesses sítios que são os pesqueiros que mais pescamos peixes, não é? Às vezes pensamos que só está lá uma embarcação e não é, acaba por estar 2 e 3 e enrolam-se as redes umas nas outras, os cofres cruzados, e rasga-se muita arte fica no fundo derivado porque aquilo, por natureza, se chama um seco, é onde fica as artes todas engalhadas, e é porque acabam por se perder essas artes aí nesse próprio fundo, não é? E era bom que se fizesse uma
uma limpeza desses fundos. As condições do tempo e os conflitos entre equipamentos são provavelmente os fatores mais significativos, embora as causas de acumulação dessas artes estejam pouco documentadas e não bem percebidas. As redes de pesca têm as regras próprias para a sua colocação. O que se passa é que muitas vezes essas regras não são respeitadas e, para além disso, não é respeitado também o outro pescador que está, se calhar, às vezes na mesma área, na sua colocação das redes e na sua arte de pesca, que faz com que, aliado às condições meteorológicas e outros fatores, coloca alguns constrangimentos que acabam por provocar o afundamento dessas redes. Não é? Nós temos notícia que algumas vezes essas redes são cortadas, vão para o fundo. Ou muitas vezes também, como são colocadas de forma quase marginal, provoca a proximidade de afloramentos rochosos, provoca este tipo de problemas. Acabam por se aliar e acabam por se perder, muitas vezes já não os conseguem retirar do local onde os colocaram e acabam por ficar lá. Portanto, todos estes fatores acabam por convergir nesta situação. Portanto, de uma perda desmesurada de redes no fundo do mar, com todas as consequências que nós conhecemos atualmente. Nós perdemos jatos porque derivavam ao mau tempo, mas também não gostaríamos de perder essas jatos porque acaba por estragar muita qualidade de muito peixe. Um conhecimento efetivo das razões que levam ao abandono, perda ou descarte de artes de pesca é necessário para desenhar medidas efetivas numa localização em particular, de forma a promover a valorização estratégica da biodiversidade marinha, de modo a satisfazer necessidades humanas, serviços ecológicos e imperativos conservacionistas. Em desenvolvimento desde agosto de 2014, o projeto Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas e Descartadas, contributos para a prevenção, atenuação, remediação e consciencialização de impactos no litoral norte, pretende alargar conhecimentos e sensibilizar a população em geral para a problemática das redes fantasma. Promovido pela Câmara Municipal de Esposende e cofinanciado pelo Programa Operacional de Pesca, PROMAR, este projeto conta, no entanto, com mais 6 parceiros, nomeadamente a Associação dos Pescadores Profissionais de Esposende, a Direção-Geral da Autoridade Marítima, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Esposende Ambiente, o Centro de Mergulho e Ecologia Marinha do Fórum Esposendense e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
vez que pouco se conhece relativamente à frequência com que as artes de pesca são abandonadas no sistema marinho e por quanto tempo estas mantêm as suas características de captura, o plano pretende desmistificar algumas destas lacunas, aumentando assim o conhecimento acerca desta problemática. Neste sentido, são executadas medidas preventivas e remediativas que visam a redução e impacto das artes fantasma, remoção destes equipamentos de pesca do fundo do mar, assim como a realização de ações de sensibilização junto da população e da comunidade pescatória. Esta quantidade de equipamento pesqueiro abandonado, descartado, perdido, que se encontrou ao longo de quase 15 km de praia no litoral norte. Imagina esta quantidade. Agora, vejam o comprimento da costa portuguesa, por exemplo, 950 km quase. Vejam a quantidade que podíamos recolher ali. E agora vejam isto ao nível mundial. E não esqueçam que este lixo plástico precisa 300 anos para ser deteriorado, quer dizer, permanece 300 anos no mar e às vezes ativo. Ao longo dos anos, tem sido contínua a perda, abandono ou descarte de equipamentos de pesca. Este facto tem motivado a captura ininterrupta e incontrolável de peixes e de outros animais, como aves, tartarugas e mamíferos marinhos, tornando-se numa perda tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista económico. Para além disso, estas artes podem ainda causar alterações ao nível do ambiente marinho, aumentando igualmente os riscos para a navegação, provocando acidentes e danos a embarcações, e possibilitando a introdução de espécies invasoras e de detritos nas praias. Nos últimos 50 anos, o impacto e extensão deste problema sofreu um aumento considerável. Com o aumento do esforço de pesca e com a introdução de equipamentos com elevada durabilidade, produzidos com materiais sintéticos. É necessário direcionar a investigação para a quantificação do montante de artes perdidas, a avaliação do tempo que as redes continuam a produzir pesca fantasma, obter uma estimativa total das capturas e avaliar os diferentes tipos de impactos ambientais da pesca fantasma e delinear respostas de gestão. Existem muitos fantasmas no mecanismo do ambiente marinho, desde sobrepesca e acidificação ao aumento de zonas mortas, sem oxigênio. O equipamento de pesca abandonado e perdido é parte deste conjunto de problemas que devem ser enfrentados com urgência e em conjunto se quisermos manter a produtividade dos nossos oceanos e mares para esta e para as gerações futuras.
o dispositivo que o Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo tem vive com alguns constrangimentos em termos do número de agentes que temos neste momento operacionais, e isso coloca-nos algumas dificuldades, porque estamos a falar de uma imensidão e de centenas de embarcações de pesca ao longo da área de jurisdição. É feito um grande esforço, de facto, todas as semanas temos ações pré-planeadas e dirigidas para as redes que estão mal colocadas, que estão mal sinalizadas. Fazemos esse levantamento dessas redes com grandes dificuldades, mas não deixamos de fazer o nosso trabalho. Dada a vastidão da área, esta é prospectada através de um sonar de varrimento lateral. Um sonar de varrimento lateral é um sistema acústico utilizado para criar de uma forma eficiente uma imagem de áreas consideráveis do fundo marinho. Este tipo de equipamentos, ao insonorizarem acusticamente o solo marinho, medem depois a intensidade da reflexão do som, criando uma imagem para a detecção de objetos ou estruturas no fundo marinho. Para as zonas mais profundas, a prospecção é feita através de um mini-ROV, possibilitando uma maior eficácia e menores custos na localização das artes. Seguidamente, a equipa de mergulhadores centra-se apenas nas zonas afetadas, identificando espécies-alvo, que ficam emaranhadas, e a sua quantidade, calculando as diferentes taxas de mortalidade, avaliando o tempo que cada arte fica a efetuar pesca, verificando a introdução ou não de espécies invasoras e procedendo a ações de remoção. Mas mesmo com equipamentos de alta tecnologia, grande parte do tempo é ocupado a realizar campanhas de localização das redes fantasma. O tempo de localização e sucessiva remoção das artes de pesca poderia ser encurtado se houvesse um reportar destes incidentes por parte dos profissionais de pesca junto das entidades competentes, uma vez que a vastidão da área de trabalho impossibilita o localizar de grande quantidade de equipamentos. Olha, como se então pode minimizar este problema das redes de fantasma? Eu estou-me a lembrar de um exemplo da Coreia. Em ano 2003 começou, eles criaram um incentivo económico, os pescadores, para que o próprio pescador traz as redes descartadas ou abandonadas ou velhas que encontram no mar. Muitas vezes, por exemplo, portanto, o pescador encontra na sua rede ou na sua arte de pesca outro artefacto de pesca abandonado há mais tempo, há muito tempo já. Então vai trazer para a terra. Eles portanto, estão a dar sacos plásticos pretos de 100 litros de volume, né, aos pescadores, e quando um pescador traz um saco deste cheio, vai ser compensado, por exemplo, com $10. Aqui em Portugal podiam ser 10 euros. E esses custos podiam ser divididos muito bem entre o governo e a autarquia local, quer dizer, portanto, é possível, isso dá um incentivo económico, não é? Toda a classe aproveitar essas artes perdidas do mar e que o próprio Estado que beneficiasse ao pescador, que desse um incentivo ao pescador para trazer essas artes para a terra, porque é assim que devia ser feito. Nossa, mas normalmente o pescador, quando é de graça, nunca se faz nada, não é? Era bom que desse um incentivo do próprio Estado para
para acontecer isso. Portanto, outra solução, outro contributo para reduzir o problema podia ser estudar muito bem a topografia do mar e alertar os pescadores para obstáculos que eles não conhecem e onde é fácil perder uma rede. E isto se faz com um bom estudo de topografia, com sonares e tudo, e depois com uma campanha intensa de sensibilização dos pescadores. Muitos destes materiais, como destino final, podem e devem ser valorizados. No fundo, estamos a falar em mais um passo daquilo que neste momento é tão comum chamarmos da economia circular, no fundo, fechar o ciclo de todo este processo. De facto, todos os materiais recolhidos são maioritariamente constituídos por fibras, há também partes de chumbo, há outras partes de outros tipos de plásticos que também poderão ser reutilizados e, de facto, quer de uma forma direta, utilizando as redes para fazer produtos tão simples quanto sacos e pequenas peças de artesanato, mas também já numa forma um pouco mais industrial, se chamemos assim, utilizando estas fibras para todo um conjunto de novos produtos. Sabemos que são polímeros que são usados em várias produções, nomeadamente até em carpetes, em sapatilhas. Estivemos a pesquisar um pouco também sobre essas utilizações. Portanto, sabemos de facto que há aqui um potencial como matéria-prima. Deveria haver mais iniciativas como aquela que em Esposende estão neste momento a decorrer, porque isso era sinónimo que, para já é sinónimo e é também a tradução de uma preocupação que deveria ser transversal ao país. Não só tratarmos todo este processo até este ponto, até à sua recolha, que é fundamental pelas razões todas que já foram apresentadas e abordadas anteriormente neste documentário, mas claramente depois também não deixando de escurar esta última fase, que é uma fase relevantíssima, que tem a ver efetivamente com a reutilização dos materiais. É assim que se fecha o ciclo, é assim que todo este processo faz de facto sentido. E claro, ao utilizarmos estas fibras, ao utilizarmos os metais, ou o que existe nestas artes todas, nós estamos a contribuir para a redução da utilização de matérias-primas e, no fundo, estamos a contribuir, lá está, para um desenvolvimento cada vez mais amigo do ambiente e sustentável, equilibrado, harmonioso, que é o que todos nós pretendemos. Um esforço que tem que ser comum entre a Administração Central e entre os meus colegas, nós mesmos, obviamente, num conjunto de ações para a valorização do nosso litoral. Porque nós todos reconhecemos, ao longo dos anos, um discurso, quer do Sr. Presidente da República, quer dos sucessivos governos, do grande e enorme potencial que tem o mar. Pois, se há um grande potencial económico, vamos dizer assim, pelo menos desse ponto de vista, tem que haver também investimento para que se possa trazer esse potencial económico para as populações. E ele passa por muitas áreas. A área ambiental é determinante, porque há todo um turismo, toda a náutica, enfim, há um conjunto de atividades, já para falar da energia, há um conjunto de atividades relacionadas com o mar que trazem e podem trazer um enorme retorno em conformidade com essas ideias, com essas orientações que foram dadas pelos próprios políticos já há uns anos esta parte. Os municípios têm apenas a questão da proximidade, de estarem próximos das populações, de ouvirem, no caso concreto, as comunidades pescatórias, as suas reivindicações, de poderem eventualmente participar neste esforço de sensibilização, de colaborarem com as associações locais, como é o caso do Fórum Esposendense, totalmente envolvido neste projeto, e outros parceiros. E, portanto, temos essa vantagem da proximidade, mas precisamos dos recursos também. Toda a gente sabe os momentos difíceis que vivem nos próprios municípios. Portanto, é desta junção, digamos, de interesses, desta sinergia que se possa gerar entre a Administração Central e os municípios, pode ser o melhor para o mar e, no caso concreto, para esta temática muito especial que é das redes fantasmas.